Exaustivamente. Delegado, eu gostaria que o senhor comentasse o depoimento da tia Ali, o que do que jogador. originou essa desavença que resultou na morte do Daniel? Olha, eu ainda continuo na tese de que o Edson teria encontrado o Daniel na cama com a Cristiana, e isso realmente foi que desencadeou toda essa reação dele. Doutora, Sexo consensual ou estupro, delegado? Não entendi. O senhor falou que o senhor está convicto de que os dois estavam na cama, certo? Sexo consensual ou estupro? Não, eu não disse que houve sexo, eu disse que eles estavam na cama. Consensual? Não, eu não disse isso, eu não disse que houve estupro. Não, exatamente, eu estou te respondendo. Eu estou dizendo que eles estavam na cama. Mas eu não disse que houve sexo, nem que foi consensual e nem que foi forçado. Doutor, com relação às mensagens que o Daniel enviou no WhatsApp por celular, em uma das mensagens ele fala assim, o pai está junto. O senhor acredita na hipótese do Edson estar já no quarto com os Não. Quando ele fala isso, estava só ele e a mulher desacordada na cama. Ele fala isso aí exatamente para se aparecer para um grupo de amigos. Doutor, delegado, eu queria falar sobre o depoimento da tia ontem. Da tia nós estamos mantendo esse depoimento ainda. A família ainda não quer aparecer nesse momento. A mãe esteve aqui também? Não, a mãe não esteve. A mãe está totalmente abalada, não teve condições de comparecer. Veio a mãe? Veio a Não, tia e veio a uma prima. tia e uma prima. Doutor- Mas são pessoas já de uma certa idade, meia idade. doutor, só para ficar claro, para a gente não ter confusão. Então, Igor e David falaram que sim, participaram das agressões, foram no carro com o Edson, mas não desceram do carro. Exatamente, os dois não desceram do carro. Quem teria descido do carro, eu já vou adiantando o depoimento deles também, para a gente encerrar essa coletiva. Quem desceu do carro? Desceu do carro o Eduardo, que é primo da Cristiana, obviamente primo do Edson. Tiraram o Daniel do porta-malas juntamente com o Edson. Então desceram do carro Edson e Eduardo. Eduardo disse isso à polícia lá em Foz já? Não, Eduardo será ouvido aqui. Essa informação o senhor tem? Essa informação pelo depoimento do Igor e do David. O Edson vai ser ouvido de novo? Quem? O Edson? Não pretendo ouvi-lo nessa fase mais. Quando será o estímulo do Eduardo? Eduardo, ele deve chegar de Foz do Iguaçu hoje à tarde. No máximo, segunda-feira de manhã, nós devemos ouvi-lo. Como é que está? Que falta para terminar, então? Eu preciso dos laudos agora. Eu preciso dos laudos. A parte de depoimentos, vocês acompanharam tudo. Vocês acompanharam tudo, para e passo isso aí. Delegado, esclarece pra gente. A parte dos depoimentos está praticamente encerrada. Nós temos que ouvir mais uma ou duas pessoas. Por exemplo, o Gabriel, que é citado, mas que até agora ninguém, não teve participação nenhuma, esteve na casa e foi embora um pouco antes. Nós temos que ouvir a Thaís, que é mulher do Eduardo, de Foz do Iguaçu. Então nós estamos pedindo para que essa Thaís venha de Foz do Iguaçu para cá, para que a gente não precise mandar uma carta precatória, ou mesmo fazer essa carta precatória por videoconferência. E O senhor continuar com... A Evelyn Teria ficado com o Daniel? me parece que ela deu uns beijos no Daniel durante o evento, durante a Shelly. Mas só isso, só esse momento. O senhor continua Esclarece pra gente, por favor, delegado, qual foi a Doutor, participação do Eduardo, já que ele desceu do carro no evento morte. Nós não sabemos ainda, porque nós não ouvimos o Eduardo. Mas segundo a versão dos outros, delegado. Não, os outros não vêm. Os outros estão dentro do carro e não observam, porque, veja bem, tudo que acontece atrás do carro. Eles estão sentados no banco e isso acontece do porta-mala para trás do carro. O delegado- Alegam eles que não tem. Eles ficaram com medo porque o Edson disse que se eles descessem ou se vissem alguma coisa, teriam o mesmo fim. e por que eles foram até lá? Com certeza Daniel estava vivo, Daniel murmurava algumas palavras, tentava dizer alguma coisa e depois eles só ouviram um som que saindo como se tivesse sido estrangulado. Por que o Igor e o David foram de carro até lá? Porque o Edson praticamente os intima na saída da casa, dizendo: quem vai no carro serão fulano e Beltrano e ciclano. Esses três que irão comigo no carro. Doutor, a faca. Eles explicaram a questão da faca que estava no carro, se pegaram no casa. A faca aparece dentro do carro, mas não aparece aquela versão do que estava dentro de uma caixa de ferramentas. Nós ainda temos que o Edson sai da casa com essa faca. É uma faca grande de aparentemente 30 centímetros. Não é aquela faca de serrinha comum que a gente usa normalmente, é uma faca grande, exatamente faca de churrasco. O senhor continua convicto de que a família Brito está mentindo? Eu tenho certeza absoluta disso. Eu tenho certeza, como também tenho certeza de que houve um excesso, houve um exagero muito grande na reação
do Edson Brits. Não havia a menor necessidade disso. Tanto não havia que ele teve tempo para pensar no que ele iria fazer. Ele sai de casa com a vítima no porta-malas, ele roda 15, 20 minutos, com todos eles fazendo barulho, para que simplesmente deixasse a vítima nua em algum lugar para passar vergonha. Ele teve tempo para amadurecer a atitude dele. O senhor acredita que o Daniel foi torturado ainda em vida, delegado? Inclusive o pênis foi cortado em vida, o golpe no pescoço Dependo, essa pergunta eu dependo de perícia. Eu dependo do Instituto Médico Legal para responder se essa decepação foi antes foi antes ou depois da morte dele. O celular da Cristiana, doutor? Onde veio para o mar? Ali na zona rural? Não, eu acredito que no que eles pararam o carro, eu perguntei, deve ter ficado em média de 10 a 15 minutos. Foi tudo muito rápido. Para estrangular? Dá para estrangular, tranquilamente. O celular da Cristiana foi apreendido, doutor? O celular da Cristiana foi apreendido, o celular da Cristiana estava consertando, mas nós já verificamos, não tem nada de troca de chip, realmente o que nós temos até agora, pegamos o depoimento do bom empresário, dono da loja, os caras não reparam normal no celular. O do Daniel foi quebrado mesmo. Não, nós não abrimos o celular, aí não é judicial para isso, não abrimos. O do Daniel foi quebrado mesmo. O do Daniel, ele foi destruído, segundo informações do próprio Edson, teria sido destruído. Da Alana, foi apreendido o celular dela? Não estava com o celular, não estava com o celular. E as vestimentas do Daniel e também do pai? E com relação também à roupa, como é que ele trocou de roupa? Muito boa pergunta, muito boa pergunta. O Daniel, quando ele estrangula, quando ele mascula o Edson, quando ele mata o Daniel, ele fica com as mãos e a roupa suja de sangue. Então, agora vocês imaginem ele já retornando para o carro e vindo em direção da cidade. Ele para numa determinada loja e dá dinheiro para o David, que compra roupas novas para ele. Aí ele dispensa essas roupas dele sujas de sangue juntamente com a faca naquele riacho que vocês acompanharam. E a respeito daquele encontro no shopping do Edson? Aquele encontro houve. Aquele encontro houve. Houve um encontro da Lana com a Cristiana, o Edson, os irmãos Porcotti e também o Mineiro. Houve esse encontro no shopping, onde o Edson pede para que eles façam uma única história, fechem. Caso fossem procurados pela polícia, eles não imaginavam que a polícia estivesse investigando, e caso eles fossem procurados pela polícia, que eles fechassem uma história só. Ou seja, aquela primeira história do indiciado, de que o Edson teria saído pelo portão, tomado rumo ignorado e aparecido morto. Foi 60 Estamos ainda fazendo o levantamento dessa motocicleta, porque ela encontra-se no nome de um traficante, que inclusive, salvo engano, ele está preso. Nós vamos encaminhar essa moto com uma perícia para verificar esse chassi como é que está. Tem identificação desse traficante, doutor? Tem identificação. O senhor pode falar? Não, agora no momento aqui eu não lembro aqui. No momento depois eu te passo. A Alana e a Cristiana não participaram ativamente do crime, porque elas ainda estão recolhidas. Porque elas coagiram a testemunha no curso do processo. Elas foram até o shopping, elas foram até a casa da Carolina, e lá elas pediram para que as pessoas fechassem a história de uma forma só. Elas participaram dessa coação de testemunho no curso do processo. Mas também serão indiciados por homicídio? Também todos eles serão responsáveis pelo resultado final, que foi a morte do Daniel. A conduta dos gêmeos na casa, se teriam efetivado a participação nas agressões ou não. Eles podem responder, então, por algum tipo de crime, Olha, se for constatado realmente isso. Nós vamos ter que requiri-los. Semana que vem nós vamos ter que novamente ouvir com os irmãos. Existe a possibilidade dessas fotos que o Daniel mandou junto com a Cristiana terem sido tiradas em algum outro momento que não aquele dia dos fatos? Eu acredito que não, que existe todo um ambiente doméstico, desculpem, existe um papel de parede ali, e esse constata que realmente é daquele quarto. As duas famílias já se conheciam há um tempo, realmente. Quais Família Brits e a famílias? família do Daniel. Não, as famílias não. Quem tinha alguma amizade ali, da idade, própria da idade, era o Daniel com a Alana. Somente os dois. Somente os dois. Tanto é que o Daniel veio no aniversário dela de 17 anos. Doutor, tem informação de quanto que o Edson gastou na Shed naquela noite? Não tem informação oficial, mas extraoficial seria em torno de 30 mil reais. Eu não sei o valor de uma festa. Doutor, tem uma previsão de quando o inquérito vai ser finalizado? Todo mundo Olha, vai ser eu tenho prazo. A partir do momento que eu peço a prisão temporária, eu tenho 30 dias para concluir. Então, eu não sei mais que, até agora, hoje eu não sei quantos dias fazem hoje, uma semana, 8 dias. Então, eu ainda tenho a semana inteirinha para trabalhar aí. As prisões continuam temporárias. Apareceu uma pessoa que seria conhecida da família Brits,
teria dito que o Edson teria pedido para que o Daniel fizesse sexo com a mulher dele, que ele estaria, né, gostaria de assistir. Vocês chegaram a entrar em contato com essa pessoa? Já identificamos quem é. Essa pessoa deverá vir aqui prestar depoimento no início da semana. E essa possibilidade, doutor, existe? A polícia também trabalha com essa possibilidade ou não?